Aê, estamos aqui no youtube.com/cinema com Débora Falabella, de O Meu País, cara, que é um filme, é um drama familiar bem intenso. O que te atraiu nesse filme? Foi exatamente isso, cara, porque ainda mais o seu personagem aqui, né? O que te atraiu nesse filme? Acho que foi isso, a história que conta, como você disse, um drama familiar, mas de uma forma muito delicada, assim, né? Em nenhum momento isso vira realmente um dramalhão, assim, de uma forma muito real e delicada. E o que me atraiu também foi a personagem que a partir do momento que eu li, eu fiquei com muita vontade de fazer, né? E não tem muito isso. Acho que quando você lê um roteiro e ele bate no momento que você lê, eu acho que é isso que conta pra gente fazer um trabalho, né? E isso é uma diferença entre os seus trabalhos na TV e cinema? Tipo, você lê um roteiro, escolhe pra fazer, e na TV você ainda vai fazendo mais assim. Qual que é a diferença principal pra você? Na TV eu tenho conseguido escolher também, assim. Acho que isso, com o tempo, não escolher, não que eu recuse vários papéis, não é assim. Acho que tem acontecido que eu tenha conseguido fazer trabalhos que de uma certa forma, para mim, são interessantes também, né? E isso aconteceu agora, Mulher Invisível, com um personagem que eu nunca tinha feito, adorei fazer dentro da TV, o personagem que talvez eu mais tenha gostado ali de fazer nesse momento. E no cinema a gente pode, porque no cinema, né, assim, a gente tem esse poder de escolha. Na televisão, quando você é contratado, um pouco menos, mas mesmo assim tem também, né? Não tem muito isso. No teatro, mais ainda, até porque quando você é dona do seu trabalho no teatro, produtora, aí você escolhe mesmo, né? E no final do ano estreia na Globo Homens de Bem, que é um formato novo na televisão brasileira. Fala um pouquinho mais sobre esse telefilme, né? É um telefilme, assim, isso eu achei sensacional, né? A televisão tem investido em série, em telefilme, pro ator isso é maravilhoso, assim, você tem a opção de fazer vários trabalhos e trabalhos talvez mais curtos, onde você consegue, né, ter um pouquinho mais de controle e de dedicação, assim, uma novela às vezes é muito grande, então às vezes você perde esse controle durante 9 meses e com esse formato eu acho maravilhoso, acho que depois isso também pode ser comercializado dessa forma, igual existe nas televisões do resto do mundo, assim. Então a gente fez esse trabalho com o Jorge Furtado, que eu nunca tinha trabalhado com ele, já achava ele sensacional, genial. E essa história é um pouco diferente das outras histórias dele, assim, né? Tem humor também, mas é muito mais uma história policial e política, e fala de política de uma forma muito inteligente também, muito interessante, muito atrativa, eu acho. Acho que o público, mesmo que não gosta, infelizmente, de política, vai gostar de assistir, assim, né? Por outros motivos, e aí sim, quem sabe. Para encerrar aqui a minha parte, você já fez papéis em, tipo, por exemplo, Chiquititas e Malhação, que são dois ícones do televisão jovem. Clássicos. Né? E estão falando agora de um remake do Carrossel. Você já pensou em ser, por exemplo, a professora Helena? Você faria? Eu adoraria, preciso dizer, porque o Carrossel assistia, eu era fã de Carrossel. Cirilo, Maria Joaquina. Sensacional, isso, né? Sensacional. Pô, eu tenho o maior orgulho de ter feito Chiquititas. Hoje em dia tem uns clipes assim, antigos, eu vejo, acho engraçadíssimo e acho super legal, assim, poder fazer umas coisas assim também, ter feito umas coisas desse jeito, e foram coisas também que me ensinaram e me levaram a fazer outras coisas na televisão ali. A gente ralava pra caramba, morava na Argentina, gravando com os argentinos, não entendia nada, era uma confusão, um elenco brasileiro, tinha uns 19. Morava lá e foi tudo aprendizado, assim, foi bem legal. Se você não lembra dela no Chiquititas, tá no YouTube, procura aí. Tem e você não é? E você fica aqui no youtube.com/cinema. Tem entrevista também com o Ondê e a Sofia. E aí, nosso Facebook, Twitter, tudo isso. Brigadão, Débora. Obrigada. Oi, Débora, tudo bom? Prazer. Débora, o Meu País vai passar agora, né? A gente ainda não viu. Conta um pouco aqui pro pessoal do youtube.com/cinema do seu personagem no filme. Eu faço a Manuela, que entra no meio do filme. Na verdade, é uma irmã que os dois personagens, o personagem do Rodrigo, né, chega no Brasil por causa da morte do pai. Ele reencontra o irmão, que era o irmão dele mesmo, que encontra uma família
a empresa do pai, já encontra um quadro ali familiar cheio de problemas a princípio, e ainda descobre essa irmã, que era fruto do relacionamento do pai com uma outra mulher. Ele não sabia que tinha uma irmã com deficiência intelectual ainda por cima, assim. Então, a princípio, mais um problema e que acaba sendo uma grande solução, ou então pelo menos um canal para uma afetividade ali que desconhecida naquela família. Deve ter sido super difícil, imagino que um grande desafio interpretar a Manuela. Como foi para você se preparar para esse personagem, construir dentro de você a Manuela? Então, eu falo que talvez tenha sido o processo mais intuitivo, assim, falo essa palavra, intuitivo, né? Essas coisas de atriz meio nanaeira, assim, mas não é isso, assim, acho que foi um processo intuitivo mesmo, porque eu tinha acabado de ter filhos, estava com um bebê de 5 meses, amamentando durante o processo do filme, e era uma personagem que eu acho que se fosse construída demais e pensada demais, isso poderia ter sido um problema, poderia ter ficado a mais no filme. E o André queria que essa personagem entrasse não como uma menina com um problema, com uma deficiência. Ele queria que entrasse como personagem de uma maneira muito delicada, ali, como uma irmã. E claro que tem esse problema a mais, mas eu acho que por ela ser infantil, né, assim, pela deficiência dela, ela agir como uma menina de 6 anos, eu acho que isso acaba dentro do filme resgatando essa afetividade do irmão, por exemplo, que é um cara super durão. Então eu tentei fazer da maneira mais intuitiva mesmo, assim. A gente teve uma preparação de elenco com a Laís Correia, que é uma atriz e que fez tudo de uma forma muito delicada, muito através de um trabalho de corpo, que ajuda também, né? Que através de movimentos você cria, e não isso vai acontecendo meio que de dentro para fora, né? Você não lista as características dessa pessoa, assim. A gente visitou alguns centros, escolas para deficientes intelectuais, a gente viu que eles não têm um padrão, você não sabe exatamente quais são as características, igual uma pessoa com problemas psiquiátricos ou com doenças psiquiátricas, que isso até na medicina é listado, assim, né? A pessoa é desse jeito, age assim e tem tendência a fazer tal coisa. Quando é um deficiente intelectual, você não tem muito isso, assim. Você encontra pessoas ali de milhares de maneiras, assim. De certa forma, te deu uma liberdade para construir o seu personagem também. Exatamente. Aí a gente teve uma liberdade para juntos, né? Assim, eu, a Laís e o André, a gente entender essa menina e construir. Você está sempre fazendo papéis na televisão, seja em minisséries, novela. O que você acha como é que é a principal diferença da construção de um personagem para televisão e cinema? Então, a televisão, a gente tem menos tempo para construir e mais tempo para executar, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade, assim. Então, a gente tem que ser bem certeiro no início. É claro que como a novela, né, tem 200 capítulos e você tem tempo para isso também se transformar. Mas muitas vezes você não tem um tempo de preparação e nem uma dedicação de outras pessoas em relação à sua preparação muito grande. No cinema não, no cinema tudo é muito pensado, você é protegida até na hora da edição, por exemplo, né? Porque na novela muitas vezes isso não tem muito jeito, então você tem que se garantir mais, assim, em todos os sentidos. Na televisão você tem que meio ser a sua diretora também, apesar de, claro, que tem sempre um diretor que conduz todas as cenas, mas ele está ali para fazer 30 cenas num dia, né? E às vezes com 10 personagens, então você tem que tomar muito mais conta de você. Eu acho que no cinema a gente fica mais protegido nesse sentido. Falando em novela e tudo mais, está acontecendo um fenômeno que é reviver as novelas antigas. E atualmente a gente pode reviver o clone, que você reviveu a Mel. Como é que é se ver nesse personagem que foi tão importante, tão marcante para todo mundo que assiste? Eu adoro ver, assim, já tem 10 anos, né? Acho que 10 anos atrás, assim, aconteceu essa novela. Então, a gente não tem nem mais uma visão crítica, o que é legal. Você consegue ver, por mais que você se critique ali num certo momento, você não fica com nenhum problema em relação a isso, né? Assim, então eu vejo de uma forma muito mais divertida até, porque na época eu estava dentro ali, e aí sofria junto, e agora não, agora eu consigo ver, analisar, me divertir, sem pretensão, e adoro ver.
Legal, comecei com a Débora Falabella aqui no youtube.com/cinema. Não deixe de conferir a entrevista que o Boris e o Dave fizeram com ela e comentar na página do Facebook e o nosso Twitter. Obrigada, Débora. Nada. Oi, Débora. Olá. Tudo bom? Eu tô aqui no youtube.com/cinema, ao lado de Débora Falabella. Seja bem-vinda. Obrigada. A Débora está estreando aqui no Paulina Festival de Cinema, Meu País, um filme mega estrelado, vários astros, né? Rodrigo Santoro, Cauã, Paulo José e você. Pois é. Pois é, não perguntei nada, né? Enfim, primeira pergunta é o seguinte, o cinema argentino é um cinema que gosta muito desse tema de dramas familiares, né? É um tema bem recorrente no cinema dos nossos irmãos, me repetindo. Vocês tiveram algum tipo de inspiração? Vocês assistiram cinema argentino para se inspirar para fazer Meu País? Ou eu estou viajando? Não, eu já assisto, gosto bem do cinema argentino, mas não que ele tenha sido uma inspiração. Agora, você falando, depois que eu vi o filme pronto, até realmente acho que tem muito a ver a sua pergunta, apesar disso não ter sido uma inspiração na época. Eu não vi o filme, hein? Ah, então. Vou ver hoje. Aí você me fala. Tá, você acha que existe esse conceito? Às vezes se fala de filme de festival, né? Filmes que costumam fazer muito sucesso em competição, assim. Você acha que, primeiro, que existe esse conceito de filme de festival? E se o Meu País se enquadraria nessa categoria? É engraçado que, a princípio, quando você vê o elenco do Meu País, você acha que ele pode ser um filme comercial até, que não estaria num festival, apesar de eu achar que o Festival de Paulina é muito democrático, assim, né? Ele não tem isso, ele não tem um segmento de filme, nem nada. Mas o filme, eu acho que é o contrário, assim, ele poderia ter tudo para virar um dramalhão familiar, um novelão, e ele não tem. Mesmo com um elenco que talvez seja um pouco mais conhecido, né, com uma história familiar, ele não tem isso, por outras várias características, e que aí são as características do cinema e do diretor, e de quem monta, e de quem faz, e da maneira como que a gente é dirigido também. Tá, legal. Um dos seus papéis mais marcantes no cinema foi a Lisbela, né, que é a típica heroína romântica, assim. E você estreou no cinema em Dois Perdidos, Uma Noite Suja, que o papel é quase oposto ali. O que te atrai no personagem, assim, e como você consegue trafegar com tanta intimidade, assim, esses dois polos opostos aí da personagem feminina? Então, acho até que eu cheguei a falar isso com a Sofia, assim, quando você lê, eu não tenho muito critério de escolha, né? Eu leio se eu gosto, e se eu acho que o filme vai ser um filme interessante, eu faço. E por mais difícil, ou por mais intrigante, acho que quanto mais intrigante, quanto mais complicado o personagem, melhor. Assim, no Lisbela tinha uma questão da comédia que eu nunca tinha feito, não sabia se eu ia conseguir entrar ali de uma forma tranquila e leve, e ao mesmo tempo ela era uma mocinha romântica, que já tinha feito muito, até em televisão. Em Dois Perdidos, quando eu vejo o filme hoje, eu falo assim, gente, como é que eu consegui fazer esse filme com aquela idade, sem o menor problema, falando aquele tanto de coisa. E eu fiz e foi super legal, assim, e gostei de... Quando eu li o roteiro inteiro, assim, muito rápido, e logo no primeiro teste, o teste foi muito parecido com o que foi o filme. E eu acho que é isso, é você ler e gostar, não tem muito critério de escolha. Tá, legal. Eu tava falando sobre a sua carreira, assim, e você depois que fez Malhação, você voltou a Belo Horizonte, voltou a estudar, isso mesmo, né? Você pensou naquele momento, assim, pô, eu acho que não é isso mesmo e tal, depois foi com as Chiquititas. Como é que foi essa fase da sua vida, essa indecisão, assim? Então, eu fazia teatro desde os 15, já profissionalmente. E aí eu fui chamada para fazer Malhação, fiquei 6 meses, não rolou muito, voltei e continuei fazendo teatro, que era o que eu fazia. E quando eu fui chamada para fazer Malhação, eu já tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade, assim, que para mim não existia morar em Belo Horizonte, ser atriz e não ter um outro trabalho, porque minha família, eu tenho um pai que é ator, uma irmã que é atriz e sempre trabalhando com coisas paralelas, porque é impossível viver de teatro em Belo Horizonte, assim, mesmo você dando aula, tem gente até que consegue, mas é muito complicado. Na época nem tinha faculdade de artes cênicas em Belo Horizonte, então eu voltei para a minha faculdade, voltei a fazer teatro, como eu sempre fiz. E para mim era a vida que eu estava tendo ali, sempre muito consciente
que eu queria ser atriz, mas que eu teria que trabalhar com outra coisa até para financiar essa vontade, né? E aí fazer televisão para mim, exatamente, para mim foi muito, muito interessante, porque me tirou de Belo Horizonte e me fez poder viver do meu trabalho, que é ser atriz. Em publicidade eu estava fazendo como opção, mas eu não gostava, não rolou de jeito nenhum para mim. Isso aí, toma essa, publicitários. Olha só, vários filmes estão estreando aqui no festival, eu queria saber se você viu algum e o que você achou, pretende ver? Eu não vi nenhum, eu queria ter chegado ontem para assistir o filme do Selton, mas eu não consegui. Queria muito, assim. E se eu pudesse, eu ficava para ver todos, mas não vou conseguir. A sessão de ontem do Palhaço bombou aqui, então hoje vamos ver como é que vai ser meu país. Selton Mello versus uma escalação gigante de grandes atores, né? Versus nada, estamos juntos aí, todo mundo querendo uma mesma coisa. Legal, eu falei com a Débora Falabella, muito obrigado. Obrigada. Tá, e você confira também a entrevista do Boris, da Sofia com ela e comenta no Twitter, no Facebook e tudo mais, certo? Certo. Ok, valeu. Demais. Tchau. Obrigado. Prazer. Parabéns.